Amém, meu nome é Laís, eu tenho 20 anos, sou de João Monlevade e eu servi por 4 meses no Quênia, na África. Eu recebi o chamamento para servir em uma conferência em BH. Os irmãos começaram a falar sobre as missões no exterior, a necessidade de ter pessoas jovens para poder servir na África. E desde aquele momento, meu coração começou a queimar muito em ir para servir ao Senhor, em dedicar uma parte da minha vida para servir ao Senhor. E tendo muita comunhão com os meus pais, com os irmãos, eu decidi que eu queria de fato trancar minha faculdade e servir, dedicar um momento da minha vida para o Senhor. E isso eu acho que foi a virada de chave na minha vida, foi sinceramente a melhor decisão que eu já tomei. Foi abdicar do meu tempo e dar esse tempo para o Senhor. E o Senhor, Ele tem feito não só a obra na minha vida, mas tem me conduzido no caminho dEle, no caminho perfeito dEle. Eu continuei um pouco mais de tempo na faculdade e com a direção dos irmãos, eles decidiram me enviar para a África, de fato. E eu fiquei um tempo na África do Sul e depois eu fui enviada para o Quênia. E lá no Quênia, assim, a gente passou por muitas coisas, foram muitas experiências, muitas provações, mas cada aprovação eu sinto que foi de fato para o Senhor poder nos aprovar. Cada aprovação foi para o Senhor poder trabalhar não só em nós, mas também na obra naquele país. Lá no Quênia a gente praticava a casa de adolescentes, vem ver, a gente praticava um viver normal da igreja com os irmãos. E eu senti que lá a gente vivia as coisas de uma forma muito mais intensa. O Senhor, Ele trabalhou em cada um de nós que estava ali de forma muito mais intensa. Foram experiências que, de fato, me tiraram da minha zona de conforto pelo fato de eu não ser uma coportora em tempo integral antes. Eu estava na faculdade, então a minha realidade, o meu viver era completamente diferente. Mas ali o Senhor, Ele conseguiu trabalhar de fato em mim, no meu coração, na minha dedicação ao serviço e na minha visão de obra. A partir daquele momento, a minha visão foi completamente ampliada, porque eu entendi o que o Senhor estava fazendo de fato. Eu entendi que a minha visão não devia ser limitada somente na minha localidade, não só em João Monlevade, mas a obra do Senhor ela é muito maior e o Senhor Ele quer usar cada um de nós para avançar muito mais. Em João Monlevade eu servia na casa de adolescentes e no Quênia eu também tive a oportunidade de servir na casa de adolescentes, de cuidar de adolescentes. No nosso último mês lá, a gente teve a oportunidade de fazer uma casa de adolescentes em tempo integral dentro do CEAP. Isso, sinceramente, foi algo assim completamente do espírito, a gente não planejou. A gente chegou um dia da reunião e tinham 30 adolescentes dentro do CEAP. E a gente falou, meu Deus, e agora? Mas o Senhor está na frente, Ele vai suprir. E foi algo sobrenatural, porque ver aqueles meninos, aquelas crianças que sinceramente não tinham tantas condições quanto a gente tinha, não tinha uma estrutura igual a gente tem na nossa região, na minha localidade, mas eles tinham tanto amor pela palavra, eles só queriam desfrutar da palavra, desfrutar daquele ambiente, daquela esfera. E isso para nós foi uma salvação. Porque por muitas vezes a gente passava por algumas situações de provação e a gente ficava sem saber o que fazer, mas o Senhor, Ele sempre foi conduzindo todas as coisas. E isso fez cada vez mais o meu coração arder. E quando eu voltei para o Brasil, eu tomei a decisão de continuar servindo em tempo integral pela obra. Porque agora eu sei que o Senhor, Ele está à minha frente. O Senhor está me suprindo, a boa mão dEle é comigo. Então, não tem mais para onde eu ir, não tem mais o que eu fazer que não seja continuar na obra, continuar nisso, com esse viver. Hoje, sinceramente, o meu coração continua queimando pela obra. Para onde o Senhor precisar me enviar, eis-me aqui. E eu quero permanecer nesse caminho. Hoje, de verdade, eu consigo ver, eu consigo ter esse viver justamente porque eu tomei a decisão lá atrás de separar um tempo para o Senhor. E hoje eu sei a visão que eu tenho de obra, a visão que eu tenho do avanço do Evangelho. O Senhor, Ele conseguiu trabalhar muito dentro do meu coração. O Senhor conseguiu trabalhar muito naquele continente e eu fico muito feliz de ter colocado o pezinho lá e ajudado o mínimo que fosse e ser um vaso para o Senhor poder de fato me usar ali. Por mais que, de fato, não era a minha capacidade, eu não era coportora, eu não tinha um viver ali de toda semana, todo dia sair para coportagem, mas o Senhor, Ele me usou da forma que Ele sabia que eu conseguiria também. Ele sabe do nosso limite, Ele sabe até onde a gente aguenta, mas se a partir do momento em que a gente se dispõe a ir, a praticar esse ID, o Senhor, Ele vai fazer o resto, então a gente não precisa se preocupar. Era uma preocupação minha, meu Deus.
eu vou parar minha faculdade e aí eu vou ficar, 6 meses e depois o que eu vou fazer da minha vida? A minha família também, o que você vai fazer depois? Mas o Senhor, Ele está à frente, Ele está cuidando de tudo. E hoje eu não tenho mais essa preocupação, porque eu sei que o plano do Senhor para minha vida, o propósito dele para mim é muito maior do que isso. E não tem nada melhor, não tem nada mais prazeroso do que a gente se entregar pela obra, do que a gente se entregar pelo Senhor, do que o nosso tempo ser do Senhor. Não tem nada melhor do que isso, porque em cada outro aspecto da nossa vida, o Senhor vai estar com a boa mão dele também pra gente.